Olá a todos os queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês, que vocês possam receber a paz de Jesus em suas vidas e que vocês venham ser ricamente abençoados pelo poder da palavra de Deus, que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena mensagem, essa pequena porção da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? Porque todos os dias a gente precisa alimentar a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito precisa ser fortalecido pelo poder da palavra de Deus. E que você já possa curtir, comentar e compartilhar para que a mensagem alcance mais e mais pessoas. Com isso você vai estar ajudando a evangelizar, a levar a mensagem do reino dos céus para mais pessoas. A devoção nós conta aqui no livro de Provérbios, o capítulo 22 e o versículo 6, que vai dizer assim: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Aqui fala para que a gente possa instruir os nossos filhos no caminho verdadeiro, que é o caminho de Cristo. Jesus quer que nós ensinemos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, nos caminhos da Bíblia, nos caminhos da palavra de Deus, né? Instruir quer dizer cercar a criança, né, com a palavra de Deus, instruí-la no caminho da verdade, porque a verdade é a palavra, é o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Então, Deus deixa essa instrução para os pais, para que nós possamos ensinar os nossos filhos nos caminhos que Ele quer, não é? Porque os filhos são heranças que Ele nos dá. A palavra fala que os filhos são heranças do Senhor. Então, Deus quer que nós instruímos os nossos filhos nos caminhos dEle, que a gente conduza os nossos filhos a conhecer a verdade e a viver a verdade, porque aqui fala, quando, se por acaso eles crescerem e se desviarem, eles sempre vão voltar, porque a verdade vai estar plantada no coração deles, né? Então, o nosso dever como pais, é instruir os nossos filhos na verdade de Cristo. Não tem erro quando a gente ensina os nossos filhos no caminho da verdade. Eles podem até crescer, se desviar, se iludir com as coisas do mundo, mas eles vão voltar, porque não existe caminho certo, né? Não existe outro caminho para ser seguido a não ser a palavra de Deus. De certa forma, eles podem até se iludir com as coisas do mundo, mas uma hora eles voltam. E o caminho certo é a palavra. Nós devemos instruir, encaminhar os nossos filhos no conhecimento da palavra do Senhor, ler a palavra de Deus para eles, ter um ambiente cristão em casa, né, para que eles cresçam nesse ambiente, né, de ensinamento, de conhecimento. Quando eles estiverem lendo, já colocar eles para ler a palavra, para que eles possam também ser alimentados, né, da palavra do Senhor, não só ser alimentado com as coisas do mundo, só com as coisas que o mundo oferece, só com livros do mundo. O maior livro e mais importante que uma criança deve ser alimentada é a palavra de Deus. E isso cabe a nós pais ensinar os nossos filhos, porque como é que eles vão saber o caminho certo a seguir? Como é que eles vão saber que Deus é o nosso Criador, que Deus é o nosso Pai, se a gente não ensinar, se nós que somos pais não conduzi-los nesse caminho, né? Infelizmente a gente vê que tem muitos que não ensinam nos caminhos do Senhor, né? Que não produz esse caminho para os seus filhos, mas também porque já vieram dos ensinamentos dos seus pais também, e com isso eles acabam reproduzindo na vida dos filhos também. Mas o ensinamento que Deus quer que nós passemos seja esse, de ensiná-lo, de instruí-los, de cercar os nossos filhos na presença dele, ensinando a orar, ensinando a ler a palavra, ensinando a jejuar, ensinando a ter comunhão com as pessoas, a respeitar as pessoas, a respeitar os próximos, respeitar principalmente os pais, né? Porque a palavra do Senhor fala que os filhos devem honrar os pais, né?
honra os teus pais para que se prolongue os teus dias. É uma promessa que Deus faz para todos os filhos. Nós também somos filhos. Quando a gente honra os nossos pais, que é respeitar a eles, né? Colocando eles sempre como autoridade maior sobre as nossas vidas, porque os nossos pais são. Nós devemos respeitá-los e nós devemos viver essa união com nossos pais, né? E passar isso para os nossos filhos também. É dessa forma que Deus quer que nós ensinemos. Eles têm que respeitar os pais, eles têm que ser pessoas obedientes aos seus pais, porque senão a promessa de Deus não se cumpre em suas vidas. E o dever de ensinar os filhos é dos pais. A gente não deve ter filhos para deixar eles fazerem o que querem. Infelizmente, nós não vamos estar criando um bom caráter nos nossos filhos, né? Nós não vamos estar passando um bom ensinamento para eles. Hoje em dia está comum, né? Os pais quererem delegar tudo aos seus filhos. Não, meu filho, você que escolhe isso, você que escolhe aquilo. Não sabendo o mal que está fazendo para a criança, porque a criança não tem noção do que é o certo e do que é errado. Elas não sabem o que é bom para elas e nós sabemos. Então, é importante que a gente tenha essa responsabilidade de ensinar o que é certo para os nossos filhos, não colocar na mão deles para eles decidir, porque eles não vão saber o que é o certo e o que é errado. É por isso que nós existimos, por isso que nós somos os pais, para mostrar o que é certo para eles, para ensiná-los, porque se fosse assim, se fosse para a criança decidir tudo o que ela tem que fazer, elas não precisariam, né, dos pais, ela mesmo, Deus já faria elas nascerem sozinhas e viverem sozinhas, mas Deus deixou os pais responsáveis pelos filhos para que possam ensiná-los no caminho certo, porque de nada adianta a gente ensinar todas as coisas do mundo, ensinar os nossos filhos a buscar conhecimento, né, do mundo, da ciência, né, ter sabedoria nessas coisas e não ensinar o principal. A gente pode ensinar tudo para os nossos filhos, mas se a gente não ensinou a palavra de Deus, a gente não ensinou nada, porque o principal é o ensinamento da palavra, é o conhecimento da palavra, porque a palavra vai alimentar os nossos filhos e ela vai fazer eles crescerem em graça e conhecimento, que é o que o nosso Deus quer, que nós cresçamos em graça e conhecimento e que a gente passe isso para os nossos filhos, para que eles estejam cercados pela palavra de Deus, guardados pela palavra de Deus e protegidos pela palavra de Deus, porque a palavra protege, a palavra ensina e a palavra cuida, porque a palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a gente ensine os nossos filhos no caminho certo, que é a palavra de Deus. E Deus vai se alegrar e vai abençoar a nossa vida e a vida dos nossos filhos, dando caminho para eles maravilhosos e de bênçãos. Amém? E eles vão crescer pessoas honestas, fiéis a Deus e de bom caráter. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém? Fique que eu vou orar por você. Meu Deus eterno, Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa, Pai. Obrigado por cada pessoa que está passando aqui, ouviram esse vídeo, essa mensagem. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa. Que a gente venha ser sempre instruído pelo poder da Tua palavra e que a gente possa instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria para que a gente possa ensiná-los, nossos filhos, Pai amado, nos teus caminhos, no caminho da verdade, no caminho do conhecimento do Senhor, Pai amado, que o Senhor nos capacite, que o Senhor venha nos guiar todos os dias, Pai amado, para que a gente possa agir com sabedoria e entendimento do Senhor, ó Deus amado. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal, repreender de todo espírito mal das nossas vidas, Pai amado. Todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade. Que a Tua graça venha sobre as nossas vidas. O Senhor venha nos cobrir com Teu sangue precioso. Que o Senhor venha nos lavar, venha nos purificar.
nos limpando de todo o pecado, nos limpando de todo o mal, Pai amado, e nos guardando e nos protegendo, Pai. Proteja nós, a nossa casa e os nossos, e que a Tua graça venha sobre as nossas vidas todos os dias, Pai. Eu te peço e te agradeço no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.